Fico triste de, mais uma vez, estar certo, né? Eu já disse isso em algumas entrevistas e vou repetir aqui. Eu sou acometido da síndrome de Cassandra. Cassandra é a personagem da mitologia grega a quem os deuses deu o poder de prever o futuro e não convencer ninguém. Claro, Cassandra era uma mulher, a palavra de uma mulher quase sempre não é levada em conta, da mesma forma que a palavra de um homem gay, mesmo que esse homem gay esteja num espaço de poder. Que Bolsonaro ia ser presidente foi algo que eu comecei a inferir a partir de 2013. A partir de 2013. Em 2016, quando ele dedicou o voto dele ao torturador Brilhante Ustra, naquela noite tenebrosa, em 2016, eu tinha certeza que ele tinha se tornado, ele tinha sido pinçado pelas forças militares viúvas, nostálgicos da ditadura, que queriam novamente instaurar uma ditadura no Brasil. Ele foi pinçado como o condutor ideal dos medos, ressentimentos e ansiedades da classe média, da antiga classe média, da nova classe média, da classe C. Aquele condutor que permitiria o tipo de comunicação política que foi empregado no Reino Unido, quando o Reino Unido decidiu sair da zona do euro, que ficou conhecido como Brexit, que foi utilizado na eleição de Donald Trump em 2016, que foi utilizado na Hungria, que foi utilizado na Rússia. Ou seja, esse modelo ele era o ideal para ser o condutor desse modelo de comunicação, porque ele era um dos herdeiros da ditadura militar, ainda que tenha sido expulso do exército por ter tentado cometer um ato terrorista, né? Ainda que ele tenha saído do exército, quando ele entrou na política reivindicando mais salários, aumento de salários, defendendo as viúvas dos militares de alta patente. Essa era a agenda dele. Então ele tinha essa herança da ditadura militar, somado ao fato de que ele não tinha nenhum apreço pela liturgia do cargo, ele desrespeitava as deputadas e deputados, ele negava a violência da ditadura militar. Eu lembro que quando encontraram uma alçada, uma vala comum no Araguaia, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele escreveu na porta do gabinete dele de que quem procurava ossos era cachorros, eram cães, desrespeitando aí as famílias, muitas famílias que até hoje não sabem onde foram parar os seus filhos mortos pelos militares. Sobre esses kids pretos, primeiro eu acho esse nome de uma cafonice inacreditável, né? Além de uma certa infantilização da suposta elite das forças militares, kids pretos, parece que eles estão brincando na escola, né, de guerra, e se chamam de kids pretos. E olha que coisa interessante, nós pagamos altíssimos impostos nesse país para sustentar um grupo de elite que atua em situações politicamente delicadas, sigilosas, só que nós não... Acho que tivemos aí um probleminha na conexão com o professor Jean Willis. A gente vai tentar reconectar só para ele concluir o raciocínio dele. Enquanto isso, eu vou levando mais informações. Pronto, professor, pode continuar. Só voltando. O curioso é que a gente não tem inimigo externo. Então, esses kids pretos não atuam contra inimigos externos, contra forças externas de outros países em que supostamente estaríamos em guerra ou em conflito. Eles não estariam evitando a tentativa de sabotagem de outros países contra nós. Então, eles atuam sabotando as próprias instituições democráticas. Então, não me espanta que os black blocs tenham aparecido e desaparecido como nada. Durante um tempo, a imprensa falou tanto dos black blocs. Durante as manifestações de esquerda, apareceram os arruaceiros, aqueles que quebravam vidraça, aqueles que serviam ao discurso da imprensa de atacar a esquerda. E da mesma maneira como os black blocs apareceram, eles desapareceram. Ora, será que os black blocs não são justamente os kids pretos, né? A gente não pode esquecer
que o Brasil tem uma tradição de assassinatos de defensores de direitos humanos. É o Chico Mendes, a Dorothy Stang, o Dom Phillips, junto com o Bruno Pereira, a Marielle Franco, e muitos outros. A Zuzu Angel, que foi assassinada num suposto acidente de carro, quando se descobriu, na verdade, que os militares mataram ela, e mataram ela porque ela estava reivindicando o corpo do filho de Stuart Angel, que foi torturado nas dependências do Exército da maneira mais cruel e cujo corpo nunca foi encontrado, assim como o do Rubens Paiva. Então, num país em que o Exército costuma matar dessa maneira, a gente não pode levar como uma brincadeira, como um blefe, o planejamento do assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. E como eu não levava como uma brincadeira, como eu levava a sério, e eu estava orientado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos, eu fui me recomendaram como solução para o meu problema ir para o exílio, porque o governo Temer, que é o governo que nasce do golpe de 2016, era um governo que não reconhecia as reiteradas ameaças de morte contra mim. Então havia várias ameaças de morte contra mim, contra a minha família. A Polícia Federal, naquele momento, já aparelhada pelo fascismo, já tomada pelo fascismo. A Polícia Federal é uma instituição... A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são instituições que estão sendo disputadas, então há fascistas lá dentro, dando informações antecipadas aos alvos das investigações, esses aí que são alvos da investigação, que se identificam com o discurso neonazi-fascista de Bolsonaro, mas, para nossa sorte, desde que Lula se elegeu e indicou Flávio Dino como ministro da Justiça, os agentes da Polícia Federal, esses que são republicanos, esses que são honestos, esses que querem fazer um trabalho para o Estado brasileiro, em defesa do Estado brasileiro, esses têm conseguido conduzir essas investigações. Então, sim, é muito sério o que está acontecendo. A gente não pode levar isso como um meme, dentro dessa cultura digital, levar isso como um meme, como uma brincadeira. Essas pessoas são perigosas. É importante lembrar que Marielle Franco foi executada num plano muito bem pensado durante a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, e o interventor nessa segurança pública era o general Braga Neto. À época, eu era deputado federal, à época eu instituí e coordenei uma frente parlamentar mista para acompanhamento das investigações em relação ao assassinato de Marielle Franco. E essa comissão esteve com esse sujeito algumas vezes. E era evidente nas reuniões que nós fazíamos a negligência, a insensibilidade e a má vontade daquele interventor. Veja só, ele era um interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. A intervenção tinha como função evitar que assassinatos bárbaros, como o que aconteceu com Marielle Franco, acontecesse. Entretanto, foi justamente sob a intervenção que Marielle foi executada por sicários altamente treinados. Então, a negligência, o cinismo de Braga Neto era evidente a cada reunião que nós fazíamos com ele. O relatório final dessa frente parlamentar indicou a federalização do caso. Ou seja, nós sabíamos que se esse caso permanecesse no Rio de Janeiro, ele não seria solucionado, porque o Rio de Janeiro é um narco-estado. É um estado em que as organizações criminosas se enraizaram nas instituições democráticas como um câncer, como um tumor. E um tumor que está em metástase. Então, no Rio fica difícil separar o que é polícia do que é bandido. O que são policiais civis de membros de organizações criminosas. Quem é policial e quem é sicário, ou seja, matador de aluguel. No Rio de Janeiro tem juízes que fazem parte dessas quadrilhas, que vendem sentenças, que usam das suas prerrogativas para liberar confessos assassinos.
O Rio de Janeiro virou um lugar estranhíssimo. Então, nós, principalmente eu e Glauber Braga, queríamos federalizar o caso. E Raquel Doge, que na época era Procuradora-Geral da República, também queria federalizar o caso, porque a maneira mais rápida e mais eficaz para solucionar o assassinato de Marielle Franco seria que a Polícia Federal conduzisse essas investigações. Mas, naquele momento, Marcelo Freixo não tinha interesse na federalização desse caso e trabalhou muito nos bastidores para que ele não acontecesse, inclusive usando a influência dele sobre a família de Marielle Franco. E nós, então, não conseguimos federalizar o caso. Ele manteve o caso no Rio de Janeiro, ele não só manteve o caso no Rio de Janeiro, como ele disse que confiava, como se fosse um irmão, no delegado que estava conduzindo as investigações e que nós descobrimos que era parte do plano para matar Marielle Franco. Então, Marcelo Freixo não deixou esse caso se federalizar e depois, curiosamente, quando ele se elege deputado federal, né, que ele não está mais no Rio de Janeiro como deputado estadual, aí sim, uma vez deputado federal, ele começa a defender a federalização do caso. Mas, claro, agora ele era deputado federal, ele poderia usar o caso ao nível da federação. Então, estou lembrando tudo isso para que a gente comece a fazer uma genealogia dos Kids Pretos, uma genealogia do governo Bolsonaro, um governo basicamente de militares. Nunca houve tantos militares no governo, nem dos da ditadura militar, quanto no governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro é o fruto de uma politização das Forças Armadas, de um grupo de militares de alta patentes que querem mandar no Brasil, que querem retornar à ditadura militar, mesmo que seja com a máscara civil, para garantir os seus privilégios. Eles são hoje uns parasitas, porque nós não estamos em guerra com nenhum país. Então são pessoas que não fazem absolutamente nada e que usam o seu tempo para conspirar contra a democracia e conspirar contra candidatos e populares como Lula. Perfeito. Professor Jean Willis, queria agradecer muito, na verdade, a sua aula, né? O senhor detalhou para a gente todo esse ecossistema político, tecnológico, psicanalítico, digamos assim, para a gente entender esse Brasil de hoje. Agradeço muito a sua participação e boa sorte aí nos vários eventos de lançamento do seu novo livro, Falsolatria. Esperamos o senhor aqui em Fortaleza. Muito obrigado. Obrigado, Ítalo. Eu espero lançar em Fortaleza em breve. Se as pessoas quiserem, podem comprar online já. O livro já está à venda online em sua forma digital. Ou você pode pedir também, a editora entrega. O livro faz parte da coleção Filosofia Pop, coordenada pela filósofa Márcia Tiburi. E é o lançamento de duas editoras. As edições Sesc São Paulo. E, portanto, aí os Sescs podem servir como espaços para o lançamento. E a editora Nós. Então, um livro rigoroso, um livro profundo, mas um livro curto, porque as pessoas estão sem muita paciência para ler livros grandes. O Brasil tem um número muito pequeno de leitores. A gente precisa fazer com que as pessoas leiam. Esse livro pode ser adotado nas escolas, para que as pessoas entendam o processo de desinformação. Então, eu agradeço muito o espaço, agradeço a você, ao Jornal O Povo e ao OP News. Muito obrigado.